E Jesus, de maneira assim muito prática, muito sistemática, ele nos apresenta algo sucinto, que é o versículo 34. Ele diz: cuidado com os vossos corações. Não fiqueis insensíveis por causa da gula e da embriaguez. No primeiro momento. E no segundo momento, não fiqueis insensíveis pela preocupação. Então nós poderíamos dizer que o ser humano, às vezes, ele titubeia, ou às vezes ele não progride na vida espiritual, por esses dois fatores: a gula e a embriaguez, e no segundo momento, por essa preocupação. Olhemos simplesmente, agora, nesse primeiro momento, para a gula e embriaguez. Orígenes, um grande teólogo da igreja, ele vai olhar para esse versículo e vai dizer que sim, é a gula, não simplesmente a gula do estômago, mas a gula dos olhos, a gula do ouvido, ou seja, aonde eu quero estar por dentro de tudo que está acontecendo, aonde eu quero estar afim daquela piada, ou daquela fofoca, daquela situação que está acontecendo. Então talvez eu procuro, e talvez eu escuto de maneira demasiada. E aonde essa gula, seja do estômago, seja simplesmente dos olhos ou do ouvido, ela não faz com que eu cresça para os céus, mas ela faz com que eu fique estagnado aonde eu estou. Eu não progrido. E lembremos-nos, quando Deus nos fez, nós tínhamos e temos uma finalidade, um objetivo. Deus não nos colocou no mundo simplesmente para que nós passássemos o tempo, para que nós fôssemos felizes, simplesmente. Mas Ele tinha um objetivo, Ele tem um objetivo na nossa história. Mas Orígenes olha para esse versículo não simplesmente como gula e embriaguez. Ele olha para o texto no original. E no texto original está a palavra, em vez de gula, está crapita. Crapita vem daquele nosso português de crápula. O que é um crápula? É aquilo que me dá náusea, enjoo. Ou seja, às vezes nós usamos uma droga, não é droga de droga, né? Não é droga ilícita, é droga lícita. Às vezes nós comemos, às vezes nós bebemos, e às vezes nós damos luxúria aos nossos prazeres. E depois daquilo que nós realizamos, vem a náusea, o enjoo. Ou seja, vem aquela situação que talvez todos nós já tivemos, aquela dorzinha de cabeça chata. Ou seja, isso a nível corporal, simplesmente. Nós não chegamos ainda na alma, é apenas no corpo. Às vezes nós ficamos dessa maneira enjoados a nível apenas racional, aonde nós ficamos embotados, ou seja, nós ficamos tapados para enxergar a verdade, a novidade. E aí nós dizemos assim:
advento é a vinda, é a espera, a expectação da vinda do Messias. Sim, é isso mesmo. Mas nós precisamos encontrar novidade. E talvez nós estamos tão embotados que nós não encontramos essa verdade, essa novidade. Ou seja, quando eu me drogo, novamente eu vou dizer, quando eu como de maneira exagerada, eu bebo de maneira exagerada, aquele prazer que eu tenho, ele não se repete. Então, na próxima vez que eu vou comer, ou que eu vou beber, ou eu vou me drogar, propriamente a palavra, eu preciso de uma dose muito maior, porque aquela sensação que eu tive na primeira vez, ela não se repete. Então, quando eu mais como, mais eu preciso comer. Quando eu mais bebo, mais eu preciso beber. Quando eu drogo, mais eu preciso ficar drogado. Nem se isso for trazer overdose. Não importa, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em sentir bem. Ora, se isso acontece no nosso corpo, no nosso físico, no nosso ser animal, o que não dirá no nosso espiritual? Só que o espiritual, ele tem um outro nome. O nome é isso que Jesus falou: preocupação. Notem que quando um cavalinho está com fome, ele vai no pasto, ele come o capim e fica saciado. E tudo bem. Se o seu gatinho está com sede, ele vai até na vasilhinha de água ou do leitinho, ele toma a água, o leitinho e pronto. Mas acontece que o ser humano, ele tem uma sede e uma fome insaciável. Ele come, ele bebe, ele sente prazer por instinto, ou seja, por vontade, porque é gostoso, é prazeroso, é bom ser assim. Mas percebam que nesse momento, nem um cavalinho, nem um gatinho, ele precisa tomar remédio para a ansiedade. O cavalinho e o gatinho, eles não são animais ansiosos. Todo animal, do passarinho, ou melhor, da borboleta até a águia, eles não são ansiosos, porque eles não têm alma. Agora o ser humano, em contrapartida, ele tem alma. Então o ser humano, ele fica ansioso, porque o ser humano, ele quer encontrar a felicidade. E quando ele se depara que ele é um ser finito, que ele tem começo, meio, desenvolvimento e fim, ele se desespera, ele se angustia, ele se agita, ele se preocupa. Por isso que Jesus, numa outra passagem, ele dizia: Marta, Marta, tu te agitas e te quietas com muitas coisas. Uma só é importante. E Maria escolheu a melhor parte.